Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Loucura na Visão Espírita. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Fabiano Capanema. Fabiano é nascido em berço espírita, é dedicado estudioso da doutrina, atua em diversas casas espíritas como palestrante. Portanto, Fabiano, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos projetando o slide e vamos fazendo uma transição entre os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz acerca desse tema, porque é muito rico o conhecimento. Ao aliarmos, já está projetando, está fazendo ali. Ao aliarmos a questão científica, que é um dos caráteres tríplices da doutrina espírita, filosofia, ciência, religião. Então, quando trazemos as questões científicas da doutrina espírita, ao mesmo tempo que fazemos uma análise das questões científicas da psicologia, da psiquiatria, a gente consegue ampliar o entendimento acerca desse tema tão importante. Mas é importante também a gente ressaltar que a ciência, com todo o avanço que ela já conseguiu para a humanidade, em várias áreas, ela ainda tem uma visão, parte dela pelo menos, a gente não pode mensurar, né, em que ponto que a ciência já avançou nas questões espiritualistas, mas certamente existem já várias universidades mundo afora que já estudam a questão da espiritualidade. Então é importante que a gente faça essa análise da visão espiritualista, transcendental, porque parte da ciência humana terrestre ainda avalia temas como este de forma organicista, de forma ainda materialista, sem aquele conhecimento que a doutrina nos traz acerca dessa questão do ser imortal. Então nós vamos fazer, em conjunto, um estudo para fazer essa análise das questões da mente, do ser, né, mas de uma forma transcendental. Porque nós sabemos que pré-existimos ao berço e pós-existimos ao túmulo, e que somos herdeiros de nós mesmos. Então qualquer distúrbio, qualquer problema a nível mental, temos a convicção de que isso é um patrimônio. Então, se eu estou em desequilíbrio, isso pode gerar repercussões no meu organismo físico. Por isso que a gente não pode fazer uma análise de um tema tão complexo como esse, puramente com uma visão organicista, materialista. E a gente vai, graças à doutrina espírita, poder abordar esse tema com mais profundidade. É interessante quando a gente vai fazer a transição dos slides, para não ficar muito cansativo, para a gente ficar lendo muito, o que nós vamos fazer? Deixa eu só fazer aqui um avanço. Nós vamos, ao estudarmos o tema, por isso que a gente, quando está aqui, a gente agradece a oportunidade, porque para nós é interessante que a gente aprofunde em temas que você nunca tinha estudado. Então, quando foi proposto o tema loucura na visão espírita, achei interessante porque a própria ciência hoje, ela faz uma lista dos transtornos mentais. Então, a gente observa que a palavra em si, loucura, ela já teve uma atualização, uma ampliação do entendimento dela. Então, o que o manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais nos traz? Ele fala do transtorno de ansiedade, que tem a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, o estresse, a fobia. Fala do transtorno bipolar, em que se alterna períodos de depressão e períodos de mania. Nos fala também dos transtornos depressivos, em que há vários tipos de depressão. Não vamos aprofundar em cada um de forma, usando a psicologia, a psiquiatria, em cada um desses transtornos, não. Nós vamos estudar o que causa e qual o tratamento.
Qual a profilaxia que devemos nos utilizar para prevenir que possamos cair nessa condição de desequilíbrio mental? Seguem, né, os tipos de transtornos. Os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia ou transtorno delirante. Transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Transtornos de personalidade, como os tipos antissocial, borderline, narcisista. Neurocognitivos, como Alzheimer ou outras demências. Transtorno do neurodesenvolvimento, como deficiências intelectuais, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, etc., etc. São vastas as classificações que a ciência faz dos variados níveis de transtornos mentais que todos podemos ter em maior ou menor grau. Agora vamos entrar na explicação que a doutrina nos traz acerca das moléstias da alma. Fomos buscar, vocês vão observar que no rodapé do slide sempre tem uma alusão ao autor espiritual e o nome do livro, porque o nosso tempo aqui é muito exíguo, são apenas 50, 55 minutos de estudo de um tema tão amplo. Então, eu sugiro que possamos todos buscar aprofundar entendimento estudando a doutrina. Então, temos aí no livro O Consolador, a pergunta de número 96, Emmanuel faz o seguinte questionamento e ele mesmo responde. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Vocês observam que essa figura que está aí sendo projetada no Data Show mostra uma pessoa cabisbaixa, né, mostra a estrutura física, mas também mostra, que é importante a gente analisar, as questões ligadas à energia, ao perispírito. Tudo isso é correlacionado ao analisarmos a doença e a enfermidade. Fazendo uma distinção entre esses dois termos, a enfermidade está na mente do espírito. E a doença, muitas vezes, ela é somatizada no corpo físico. Então, é interessante que a gente possa, no tema loucura, perceber que qualquer estado nosso de moléstia, de doença, de adoecimento, que somatiza no corpo, Emmanuel vai nos explicar de como se dá esse processo, né? Como adoecemos. Então, vamos avançar mais um pouco no slide, para a gente fazer os nossos comentários acerca do que Emmanuel nos ensina sobre esse tema. Ele fala o seguinte, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, corpo físico. As chagas da alma, está vendo? A enfermidade está na mente, acima de tudo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, quer dizer, a doença, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Muito profundo, porque Emmanuel tem essa capacidade de falar pouco e falar com muita profundidade, de forma sucinta, mas que amplia o leque de entendimento. Então, essa figura que nós colocamos, não sei se os internautas vão poder visualizar depois, mas a gente faz uma rápida descrição. Nós temos aqui a imagem do cérebro e temos a imagem de um ser, de um espírito, né, com a sua mente. Porque nós temos a mente, temos o corpo perispiritual, temos o corpo físico e uma série de outros que também não vamos adentrar nessa questão. Mas é só para a gente entender que nós temos essas condições que pré-existem e pós-existem. Pré-existem ao berço, pós-existem ao túmulo. Então, é justamente na análise da mente que nós vamos nos ater hoje, no nosso estudo, para podermos entender o adoecimento no corpo físico. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos avançar mais um pouco para continuar lendo a resposta que Emmanuel nos dá. Ele fala o seguinte, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Por que nós colocamos a imagem de uma mulher, né, que está num processo de oração, de meditação, de serenidade, que está olhando para o céu, um céu muito bonito, e ali a gente percebe que
Quando Emmanuel nos fala que os recursos medicamentosos definitivos se encontram na alma, ele está querendo dizer o seguinte: o adoecimento pode ser, a gente pode desenvolver o processo da autocura a partir do momento que entramos em equilíbrio com relação às leis de Deus. E o que a gente observa nisso é um esforço dela, nesse sentido. E que nós todos deveremos também desenvolver o esforço pessoal de autotransformação, autoburilamento, de entendimento, de resignação, por que não? A ação de ressignificar a vida. Para que estamos aqui? Qual o objetivo? Se eu passo por dificuldades, tenho que ter coragem, fé para passar por tudo isso, porque Deus tem um propósito para todos nós. Então, é interessante quando a gente vê essa resposta de Emmanuel, porque ele fala assim, o recurso, você pode usar medicamento, que a psiquiatria e um tratamento bem conduzido podem indicar. O próprio tratamento que um profissional da psicologia, da psiquiatria pode fazer junto a um paciente que esteja apresentando transtornos, mas o recurso definitivo está no nosso íntimo, na busca pelo equilíbrio de acordo com as leis de Deus. Então, avancemos mais um pouco. Continua Emmanuel. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Então, nós temos a imagem aí do medicamento. Hoje a ciência avançou muito no campo da saúde, com drogas e remédios que realmente conseguem atenuar essas disfunções do cérebro, mas, por si só, ele não consegue resolver toda a problemática, todos os conflitos que nós vivemos. E a gente tem aqui também, através do perispírito, se transmite as necessidades da evolução. Então, naquela imagem anterior que a gente mostrou lá, cérebro e mente, a gente observa, então, que é através justamente do perispírito que a gente vai conseguir transmitir para o organismo a condição de equilíbrio. Avancemos mais um pouco. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, essa imagem de uma pessoa olhando, metaforicamente o mundo, vai depender de como enxergamos o mundo que nos cerca, de como conduzimos o nosso mundo íntimo. Porque o reino de Deus, que nos foi ensinado por Jesus, ele reside primeiramente dentro de nós mesmos. Não é simplesmente uma questão física. É esse olhar, essa forma de enxergar a vida, sem a miopia espiritual, que pode nos conduzir para esse tratamento de autocura. Olha que imagem forte. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. Se tivermos essa visão puramente materialista, não vamos conseguir entender o porquê. O porquê do sofrimento, o porquê dos transtornos, o porquê que nós temos pessoas numa mesma família, pessoas saudáveis e outras com algum transtorno, algum processo da mente em desequilíbrio. Então nós nos perguntamos por que essas doenças que a ciência humana, terrestre, não consegue dar um tratamento definitivo. E vamos então perceber que Emmanuel nos ensina o seguinte. Ele inclusive fala: eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. Observem a importância da compreensão da reencarnação, do processo de... Mais na frente nós vamos até ler uma frase do nosso insigne codificador da doutrina espírita, que nos fala do processo de você ter que nascer, viver, morrer, renascer sempre. Essa é a lei de evolução, é a lei de progresso. Então, quando Emmanuel nos fala sobre a reencarnação, ele fala justamente isso. Se eu passo por aflições na atual existência,
Eu vou buscar causas na atual existência, mas eu também, como um espírito imortal e conhecedor da doutrina espírita, eu tenho que lançar esse olhar de compreensão de eu sou hoje a resultante de todas essas existências que eu já vivi. Então, a minha persona atual é resultado da individualidade do ser imortal que já passou por várias vezes esse processo de reencarnar, desencarnar, reencarnar de novo. E vamos trazendo, como somos herdeiros de nós mesmos, vamos trazendo as coisas boas que a gente já conseguiu avançar, mas também as coisas ruins. É o nosso patrimônio. E cabe a nós buscar essa autocura. Aqui a frase de Allan Kardec. E Emmanuel, então, continua dizendo, e que há enfermidades da alma, a gente está falando aqui dos transtornos, mas quando ele respondeu essa pergunta, ele falou de uma maneira mais ampla, não simplesmente só dos transtornos, da loucura, todos os tipos de doença. Tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, quer dizer, várias reencarnações, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. São realmente oportunidades, são bênçãos que temos em cada uma dessas reencarnações, mas a gente tem a mesma intensidade quando eu morro e desencarno. Né? Quando morre o corpo físico e eu desencarno, automaticamente eu não deixei de ser quem eu era, com as minhas propensões aos vícios, aos desequilíbrios. Então, eu desencarno na condição em que eu estava vivendo. Então, como a gente recebe uma nova oportunidade, eu reiniciarei aonde eu parei. Então, se eu fiz coisas ruins, agora eu tenho uma nova oportunidade na carne para provar, ou se eu fui muito ruim, errei muito, aí vem também o processo expiatório, que tem a distinção, né? A prova e a expiação. A expiação é algo mais acerbo, né? O processo expiatório é mais difícil, normalmente ligado até mesmo a essas questões aí da loucura. Avancemos mais um pouco. Agora nós temos uma frase aqui do livro Ilumina-te pelo Espírito de Joana de Ângeles. Esse livro também é um espetáculo. Aconselho a todos poderem ler. Depois das indiscutíveis conquistas da inteligência, racionalmente já avançamos muito. Desvaira o ser humano, perdido nos estímulos perturbadores dos gozos temporários, que gostaria de torná-los permanentes. Está vendo? A gente coloca a nossa felicidade nas coisas que são efêmeras, passageiras, muitas vezes ligadas aí ao que retrata essa imagem. Ali temos a bebida, temos o jogo, temos o vício tecnológico, né? Das redes sociais, que são extremamente importantes, mas tudo que sai do equilíbrio e passa para o descontrole não é bom. Temos drogas, tabaco e todo tipo de satisfação material que a gente coloque a nossa felicidade. A vida, a existência na carne é muito transitória. Eu já assustei, porque eu estou com 46 anos, ontem eu estava com 18, daqui a pouco eu estou voltando. Então, realmente, é muito rápido. Aí a gente fica colocando a nossa felicidade nessas coisas, depois nos deparamos com os processos de depressão, né, porque a gente coloca a felicidade no que é passageiro. Olha como que às vezes a gente age de uma forma inconsequente. Então é importante que a gente possa colocar a nossa felicidade, real felicidade, no que realmente é importante, que é o desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos. Vamos avançando mais um pouco. Continua Joana. Sem a certeza do prosseguimento da vida, quer dizer, a pessoa que é uma pessoa de visão materialista, ela não tem essa convicção de que o ser é imortal e que continua. Faz-se indispensável desfrutar agora de todos os bens que a vida proporciona, afogando-se no prazer de ocasião. Então, a imagem nos fala sobre vícios e virtudes. Os vícios vão nos conduzir ao processo de adoecimento, de enfermidade da mente. As virtudes vão trazer o processo de autocura. Então, qual deles nós vamos
intensificar em nossas vidas, trazendo o real objetivo de estarmos aqui. Ótimo, nós temos que buscar, sim, a subsistência, buscar o desenvolvimento profissional, financeiro, sem dúvida, mas tudo com equilíbrio. Então, se eu colocar a minha felicidade na busca dessas virtudes, eu vou observar, sim, que quem faz o bem, fazer o bem é bom. E a gente percebe isso. Quando você busca estudar, você também sente prazer por estar entendendo mais acerca do mundo. Então, são várias as situações que a gente pode desenvolver as nossas virtudes com relação ao conhecimento. A superação de desafios na vida também trazem felicidades para a gente, que são felicidades momentâneas, porque esse é um mundo realmente em que a felicidade ainda ela não é tão duradoura. Dias Gloriosos, já é um outro livro de Joana. Ela fala o seguinte: as doenças, sejam quais forem, são estados anômalos do espírito, que os exterioriza no corpo como ocorrência depuradora, que se lhe faz necessária a fim de equilibrar-se. Então, se vocês observarem, a gente grifou algumas palavras que são interessantes. Exterioriza no corpo. É porque, olha que imagem interessante, né? Nós estamos ligados molécula a molécula, eu estou falando aqui de átomos, inclusive, psiátomos, são os átomos do corpo perispiritual de nossa mente. Estamos ligados ao corpo, célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Todo o corpo físico tem um correspondente no corpo perispiritual. Então, se eu estou em desequilíbrio, esses estados anômalos aí do espírito, eu vou sim projetar doenças no meu corpo. E isso que é importante a gente falar, porque a ciência hoje ela está avançando já nessa compreensão. Ela estuda pacientes que conseguem mudar a postura, né, mental e conseguem buscar alívio, né, nos seus adoecimentos. Então, é necessário equilibrar-se. E o equilíbrio, ele sempre vai ser ao buscarmos fazer o bem. Porque fora da caridade não há salvação. Avancemos mais um pouco. Esse texto está um pouco longo, mas eu vou ler ele fazendo os comentários. Porque aqui vai explicar para a gente como que essa repercussão da mente gera adoecimento no corpo físico. Fala o seguinte: as descargas produzidas pelos sentimentos vis, né, os sentimentos maus, produzem toxinas de alto teor hormonal, que modificam os códigos de DNA. Observem como é profundo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz da repercussão da mente no corpo físico. Neles fixando o tipo de onda, porque somos energia. A própria célula do corpo físico é uma usina hidrelétrica. Ela produz energia a todo momento. Então, quando nós estamos com o pensamento em desequilíbrio, imaginem a repercussão que gera em todas as células do corpo, inclusive as células, os neurônios, né, do nosso cérebro. Justamente porque esse adoecimento, muitas vezes, retrata em disfunções, né, desses neurônios cerebrais, das conexões eletroquímicas, das sinapses, que são aquelas ligações entre dois neurônios, enzimas, hormônios, tudo é desestruturado quando a mente do ser imortal está em desequilíbrio. E é isso que está explicando para a gente ali. O tipo de onda e a sua procedência perturbadora, desequilíbrio. À medida que se repetem essas fixações ao largo do tempo, a gente vai, uma existência, duas existências em desequilíbrio emocional, óbvio, a gente vai retratar isso no corpo perispiritual. E na nova reencarnação, vamos encontrar, às vezes, crianças com distúrbios. Aquela criança é um ser imortal, é o nosso filho que muito amamos. Mas, ao mesmo tempo, ele traz consigo uma herança. Então, às vezes, a ciência humana não consegue explicar porque em tão tenra idade existem esses processos de autismo, e todos os transtornos que a ciência já catalogou. A explicação está justamente no entendimento da nossa imortalidade e da herança que trazemos conosco. À medida que se repetem essas fixações ao largo do tempo, maior se faz o dano causado à estrutura íntima do ser.
impondo como processo de reparação, desde o além-túmulo, uma mudança total de comportamento. Então, a gente só vai conseguir, né, fazer esse processo de autocura se a gente fizer essa mudança de comportamento, né, para que a gente possa, então, não gerar tanta repercussão no nosso sistema imunológico, endócrino e todas as demais células do corpo. Vamos aqui agora para outro comentário da Joana de Ângeles acerca do tema. Ninguém pode viver em paz interior sem a consciência do dever retamente cumprido. Após anestesiar-se a consciência por algum tempo, ei-la desperta, gerando culpa e necessidade de corrigenda por meio de punições. Deus não pune ninguém. Deus ama a todos nós intensamente. O pai ama o seu filho. Essa punição, muitas vezes, ela vem por uma consequência do despertar da consciência de cada um de nós, né? E aí vem o processo da culpa, do arrependimento, e da necessidade que nós impomos para nós mesmos de nos corrigirmos. O primeiro passo é justamente esse. É o passo de podermos buscar, primeiro, reconhecer que erramos. De orgulhoso passo, então, a ser um pouco mais humilde, reconheço os meus erros, reconheço a necessidade de fazer a reparação diante das leis que eu infringi, das leis divinas, e aí sim eu peço a Deus uma nova oportunidade de reencarnação para, pouco a pouco, fazer o meu processo de correção. Então, o importante nesse slide, a palavra que eu gostaria de salientar com mais ênfase seria justamente a consciência, o despertar da consciência, para a gente poder ter depois a felicidade de ter o sentimento de dever cumprido, de pelo menos termos nos esforçado. Então, essa corrente aí, em que um dos elos é uma própria pessoa de cabisbaixo, né, mostra para a gente que a gente pode nós podemos nos libertar dos grilhões, mas depende da vontade, depende do esforço pessoal. Avançando mais um pouco. Agora já estamos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Foi isso que o Cristo nos ensinou, bem-aventurados os aflitos. E por quê? Porque encontramos uma oportunidade, pelo sofrimento, de buscar o nosso refazimento, a nossa ascensão espiritual, pelo esforço pessoal. Então, quando está-se sofrendo, está-se pedindo a Deus, e aí a gente pode, então, buscar esse trabalho íntimo de reformulação. Então, o que os espíritos superiores nos falam nesse capítulo do livro? A calma e a resignação, aí ó, a palavra resignação, ação de ressignificar os valores da vida. Auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro. Olha a visão de um espírito imortal. Dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes. Vicissitudes são alternâncias na vida. Não tem nada fácil nesse mundo, né? A vida não é um mar de rosas, são muitas dificuldades. Então, diante dessas vicissitudes, dessas dificuldades, o homem às vezes não tem coragem de suportar. E às vezes ele entra num processo, às vezes de rebeldia, de não aceitação, daquelas dificuldades, que se nós fizermos uma análise mais profunda, ninguém quer sofrer, mas quando a gente faz uma análise mais profunda da doença, a gente vai perceber que é uma oportunidade da cura. Então, quando eu estou adoecendo, é porque eu estou em desequilíbrio. Então, quando vem o sofrimento, que eu possa erguer a cabeça, não ficar nessa condição, né, e pular as pedras do caminho, as dificuldades, com altivez, com coragem e fé. É interessante nós abordarmos também, não vamos nos aprofundar muito na questão da obsessão. Por quê? Porque a obsessão também explica parte do problema dos distúrbios mentais. A doutrina espírita, ela com muita propriedade, ela nos ensina que ela explica, mas nós não podemos justificar as nossas ações, as nossas más ações, colocando a culpa
em terceiros. Porque, afinal de contas, pelo nosso livre-arbítrio, somos nós que fazemos, tomamos ações e pensamentos no dia a dia. Mas Kardec, no Livro dos Médiuns, define 3 modalidades de obsessão. Nós vamos falar aqui sobre a obsessão simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples. Deixa eu ver aqui. Ainda temos um tempo razoável ali. Então, o que acontece no processo da obsessão simples? Nesse nível, a criatura submetida por espíritos negativos, é o que a gente falou mais cedo. Nós estamos a todo momento sendo influenciados pela espiritualidade. Isso é todo momento mesmo. Sabe o que está fazendo. Então, a pessoa ela está sendo submetida, está sofrendo interferências mente a mente, ela sabe o que está fazendo, tem lucidez, sabe que volta e meia está tendo um surto, que a leva a fazer coisas estranhas, mas que depois volta à normalidade. Então, é interessante quando a gente fala sobre isso aí, porque eu tenho consciência, faço, porque muitas vezes me compraz, por isso que eu faço. Se vem um processo de arrependimento, ótimo, mas que a gente tem que estar vigilante, porque as interferências elas vão acontecer, sim, a todo momento. Então, o que a gente pode falar no tocante à obsessão simples é que nós temos um espírito interferindo na nossa mente e que a gente tem que estar vigilante para não deixar ocorrer, né, não deixar que esse processo se torne intenso, que ele não nos atinja nas nossas falhas morais, que a gente possa elevar os pensamentos e sintonizar com o mais alto. Outro processo, que é a fascinação, a característica principal é a supressão do discernimento. O fascinado perde o senso crítico. É porque a gente fica invigilante, já cai de um processo no outro. Se na obsessão simples eu não cuidei, não fiz as minhas orações, não procurei melhorar, aí vai apertando o processo, né? E é onde que avança muitas vezes para um problema de fascinação, que aí está falando aqui, ó, ele perde o senso crítico. Então, nessa condição, o espírito ou os espíritos que estejam nos, né, influenciando, eles já assumem uma postura, sim, uma interferência e um domínio maior sobre as nossas mentes. Não existe possessão, tá? Quando o pessoal fala assim, o espírito entrou no corpo. Não, a gente falou, essa correlação do átomo, do psiátomo espiritual com o átomo físico, né, ali já tem uma proteção natural. Não há como um espírito, antigamente usava-se esse termo, não há como ele entrar e dominar. Essa influência, interferência é mente a mente. Não necessariamente dentro, né, do corpo. Então, o que acontece? Quando ele perde esse senso crítico, ele está, então, caminhando agora para um processo mais intenso de fascinação. E a Joana nos fala o seguinte: campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, porque somos nós mesmos que atraímos pelo pensamento e pelos desejos. Então, são como campos psíquicos, a referência que ela faz, minados por cargas viciadas e perigosas. Desestruturamos, atraímos, e aquele irmão em desequilíbrio também fica num processo aqui de quase que como uma troca de desequilíbrio mental. Então a gente fica imantado por esses irmãos inferiores. A gente cria um processo de ligação fluídica muito intensa. Então, o que a gente deve buscar fazer é, novamente, de tratamento. Elevar o pensamento, né? Não há como você tirar a imantação mente a mente. Você não, igual o Chico Xavier fez certa vez uma alusão ao processo obsessivo como uma ferida aqui. Você faz assim, ó, aí afasta a mosca, mas depois ela volta. Então, eu não queria fazer esse comentário de forma pejorativa, falando sobre os nossos irmãos que talvez estejam nos interferindo na nossa mente. Mas, assim, é isso mesmo. Se eu não curar essas chagas da alma, se eu não entrar num processo de fazer o bem para que ele, inclusive, enxergue em mim a mudança íntima, porque muitas vezes eu fui o algoz
no passado e ele foi vítima. Hoje ele se transforma em algoz e eu em vítima. Não, eu em vítima não. Porque se eu fiz o mal no passado para ele, agora ele se sente essa necessidade de buscar, né, a reparação. A gente sabe que através do ódio nunca vai se conseguir chegar ao equilíbrio. Mas então, se eu demonstrar esse esforço na mudança íntima, de fazer o bem, de me melhorar, talvez ele enxergue. E esse é o abanar. Esse não é afastar, é trazer mesmo com amor, não tendo isso como uma coisa assim, que cause pavor ao se tomar conhecimento do processo obsessivo. Não, a gente não tem que enxergar dessa forma. Nós temos que enxergar como novamente uma oportunidade de, juntos, buscarmos o amor. Esse caminho de ascensão só pode ser construído em conjunto, um apoiando o outro. Mas se nesse momento ele sente a necessidade, então, de tentar me prejudicar, que eu possa mudar e, através do exemplo, influenciá-lo, né? Então, a fascinação é complicado. E o pior, talvez, seja justamente o fato do indivíduo não reconhecer que erra. Pior, porque aquele que não reconhece os próprios erros, ele está um pouco afastado da possibilidade de melhoria, né? E de mudança desse processo obsessivo. Então, se a gente fugir da nossa responsabilidade, né, como que a gente vai conseguir melhorar esse processo da fascinação? Se eu me der conta disso, né, eu posso sim auxiliar. Vou avançar um pouquinho mais. E só para concluir o processo da fascinação, é um doente que não quer saber de tratamento. E ele não se dobra diante do próprio orgulho, ele não reconhece que está errando. Lembra quando a gente falou que o contraponto ao orgulho é a humildade? E o contraponto ao egoísmo não é a caridade? Olha como que a gente pode conduzir a nossa vida para buscarmos um estado de equilíbrio, para algum dia sair sim da loucura, do processo de distúrbio mental, que levou muito tempo para se construir esse desequilíbrio. Levará outro tempo. Depende da vontade. E, igual Emmanuel falou, com a mesma intensidade, nós levaremos algum tempo. Mas é importante que a gente possa ter essa fé, né? Essa fé em Deus e buscar esse processo íntimo de correção. O fascinado, muitas vezes, ele também se sente perseguido. Agora vamos ao próximo estágio da obsessão, que é a subjugação. O subjugado, ele perde totalmente a vontade. Até mesmo dá sentido na palavra, né? Subjugado. A ação de subjugar alguém. Na fascinação, ele perdeu o senso crítico, mas tinha vontade. Agora, na subjugação, o espírito exerce tal influência que, muitas vezes, vai ser justamente nessa condição que nós vamos encontrar, muitas vezes, aqueles assassinatos, os assassinatos, né, os homicídios terríveis, em que a pessoa, um pai de família, às vezes assassina a esposa, os filhos, e depois ele entra num processo de loucura. Ou às vezes se suicida, só criando uma situação aqui que ocorre no dia a dia. Várias situações em que a subjugação favorece para isso. O espírito subjuga e quando ele comete o ato, o delito, ele se afasta. Aí a pessoa recobra a consciência e vê o que fez. Então muitas vezes uma pessoa dessa suicida porque ela não suporta ver que foi ela mesma que fez aquele ato atroz, né? Aquela atrocidade. Então, na subjugação, essa perda da vontade, né, é influenciada pelo espírito, que quer prejudicar, né? Ele tem lucidez, mas não consegue deixar de fazer. O controle mental, né, a força do processo obsessivo é tão intensa que ele não consegue, literalmente. Olha que nessa imagem a gente vê uma pessoa com os ombros caídos, né? E ela está totalmente dominada. Então, que a gente possa cuidar, vigiar, para a gente não cair em nenhum desses processos de subjugação. Por quê? Quando um subjugado comete um delito, a gente pode pensar nas questões relativas aos agravantes. Porque, afinal de contas, é o livre-arbítrio. Mesmo que esteja subjugado,
entrar no processo da obsessão simples, não cuidar, avançar para o processo da fascinação, não cuidar, e depois chegar na subjugação, o agravante foi porque eu não cuidei. Agora, atenuante é porque tem realmente uma influência, uma interferência extremamente difícil. Mas esse domínio que as entidades perversas exercem sobre a gente vai ter que fazer muita oração, pedir muito apoio à espiritualidade, à família toda, né, para que consiga evitar o mal maior. A pessoa cai indeterminadamente. Mas a gente não pode esquecer da previdência divina, né, da misericórdia de Deus, que também qualquer criatura, mesmo que ela caia indefinidamente, vá no fundo do poço, todos nós temos, por parte de Deus, o apoio, quando tivermos humildade, né? E as orações dos parentes, de todas as pessoas que estão envolvidas ali também é muito importante, porque a intervenção divina, ela sempre acontece. Não há uma prece sequer que fique sem ser atendida, nenhuma. Às vezes, há pessoa que não reconhece o auxílio espiritual e o auxílio dos próprios familiares, mas que todos estão imbuídos no sentido de ajudá-lo, estão. Então, avançando um pouco mais, agora a gente vai sair da questão, né, propriamente dos níveis de obsessão, e vamos para o Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec faz a seguinte pergunta: por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito, daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, o que eles estão nos dizendo é o seguinte: Deus a todos apoia, só que se vale muitas vezes da nossa imperfeição e de outros que ficam interferindo para testar a nossa fé, a nossa constância no bem, né, se a gente realmente está entendendo o real objetivo da nossa existência, que é, como criaturas, fazermos o bem, co-criarmos, ainda em plano menor, mas criarmos o bem, colaborarmos na sociedade em que vivemos para que ela possa ser melhor. Então, vocês percebem que a gente tem falado até agora no que pode causar a loucura, os desequilíbrios, e agora a gente vai avançando pouco a pouco também na compreensão do que é necessário fazermos para buscarmos o equilíbrio mental. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala o seguinte: a ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, observem as palavras grifadas, ó, o bem, verdadeiro bem, sem ostentação, sem interesses, né, outros, a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, voluntário, eu querendo ser melhor, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Aqui já está falando até da questão espiritual. Notadamente naqueles que se nos agregam à existência. Lembra da similitude de pensamentos, de atração pela sintonia, pela vibração? Quando eu abaixo a minha vibração, então eu vou equilibrar forças com espíritos que também estão em desalinho mental. Influenciando-nos a atmosfera espiritual. De vez que as nossas demonstrações de fraternidade, quando a gente se esforça no bem, inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos, que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovadora, é porque André Luiz, realmente ele fala de uma maneira mais científica. Joana fala de uma maneira bastante psicológica, Emmanuel nos fala de uma maneira bastante filosófica, mas todos com a sua característica nos ensinam que, né, esses circuitos sucessivos e contínuas ondulações de energia renovadora, é porque nós somos mesmo energia. Lembra? Mente, perispírito, corpo físico, os outros também que estão nos influenciando, espíritos inferiores, que não quer dizer que sejam inferiores a gente, não. Às vezes eu mesmo prejudiquei, mas naquele momento ele está com a conduta não saudável, né? Então, a gente fica em circuito fechado de influência, mas gerando cargas negativas.
É o que está falando, a gente tem que renovar essas energias para o corpo não adoecer, para o cérebro não adoecer. Modificam, se a gente mudar as atitudes, nós modificamos nos desafetos mais acirrados, aqueles que querem realmente nos prejudicar, qualquer disposição hostil a nosso respeito. É um trabalho de perseverança, para a gente fazer com que transforme uma atitude de ódio em amor. Mas esse é o caminho, não há outro. André continua dizendo, pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas, com intervenções providenciais em nosso favor. Aqui, quando fala de atrair simpatias valiosas, é quando os espíritos protetores, anjos da guarda, são designações que outras religiões fazem, mas não importa, se referem à proteção divina que recebemos dos prepostos de Deus. Então, quando a gente está realmente com humildade, devotado, querendo melhorar, olha só, nós atraímos também irmãos. O espírito protetor, designado para a atual existência, ele sempre está comigo. Mas a gente atrai outras valiosas intercessões a nosso favor quando eles percebem que a gente está realmente buscando ser melhor. Avançamos mais um pouco. Para não estourar o tempo, eu estou dando uma olhadinha ali. Então, Joana agora, falando no livro Ilumina-te. Olha que imagem bonita ali. Não que a Terra seja um lôbrego hospital, quer dizer, um lugar escuro, fazendo uma alusão, como se a Terra fosse um local só de doentes, onde somente se encontrem as aflições. Há bênçãos que se manifestam sob muitos aspectos, incluindo, é claro, a dor, que desempenha relevante papel no processo evolutivo dos seres. Então, ali a gente percebe que temos uma pessoa adoecida, uma outra pessoa dando apoio, e que a Terra realmente não é, a gente não pode ter essa impressão só de um hospital, é também um educandário, um planeta escola, também hospital, e que traz para a gente essa importância da educação do ser imortal, do espírito, traz para a gente essa reflexão de que todos nós nos ajudando, como está ali naquela imagem, é possível que a gente utilize a dor, o sofrimento, em prol do nosso processo de evolução, porque desperta. Quem está doente não quer permanecer doente. Então desperta em nós a necessidade de buscar a cura, que não vai vir através puramente de tratamentos psiquiátricos. Conversa com as pessoas, os profissionais, ajuda, de remédios, está principalmente ligado à mudança de atitude. Avançando. Mais uma imagem bonita em que Jesus apoia uma mulher caída aos seus pés. E Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é o mestre dos mestres dizendo para a gente que vai nos apoiar. Mas quando ele fala que eu vos aliviarei, é porque ele está dando um entendimento para nós, para a gente buscar por nós mesmos, para termos mérito, através do nosso esforço, essa mudança íntima. Ele não está falando assim, eu vou retirar de você todo o sofrimento. Não é isso. Ele traz o entendimento, ele traz para nós a fé, que ele nos prometeu isso, e a gente não tenha dúvida de que realmente a gente vai conseguir com o apoio dele, mas o esforço tem que ser pessoal. Senão seria muito fácil, né? Onde o mérito do meu progresso e da minha evolução espiritual? Porque ele é manso e humilde de coração. E nas várias passagens dele, do Evangelho, a gente observa isso. Quando ele morreu, né, e desencarnou, depois ele retorna para próximo que foi o processo de ressurreição, né, ele ressurgiu,
mas não mais na carne, mas ele ressurgiu em espírito, para mostrar para os apóstolos naquele momento, o Cristo inaugura para a gente o conhecimento acerca da imortalidade. Por quê? Morreu, pereceu na cruz, sob o nosso ponto de vista, né? Daquela época pereceu, mas logo em seguida ele mostra que não é isso. Que ressurgir em espírito é poder continuar uma trajetória. E foi isso que ele mostrou naquele momento para nós, ali para os apóstolos, e esse conhecimento depois se espalhou pela humanidade. Para mostrar isso, que a gente tem que ter realmente essa confiança nele. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males, como a loucura? O livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E os espíritos superiores nos respondem. Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, as possibilidades que a gente tem. Porque o horizonte do infinito está falando de espaço. Mas logo em seguida a gente vê, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Quer dizer, aí já está falando de tempo. Tempo, espaço e tempo. Né? Que com fé a gente vai fazer essa nossa trajetória de ascensão. Vamos muitas vezes sair do processo de desequilíbrio em que nos encontramos e que não há outro caminho. Esses dias brumosos, quer dizer, essas brumas de uma onda de mar, né, do presente, são rápidas, são passageiras. Mas se a gente tiver fé, a gente vai superar os desafios da vida. E para encerrar, temos ainda mais 5 minutinhos ali, Joana nos diz, renova-te, renova-te. Não é o outro que vai me renovar, não. Sou eu que vou me renovar. Sempre e sem cessar. Isso tem que ser um objetivo diário de todos nós. De buscar essa renovação. Fazendo que cardos, quer dizer, que espinhos, sejam flores. Observa a figura do Cristo com uma criança no colo, com as flores. Olha que interessante a frase de Joana. Que a gente possa transformar os espinhos, né, de forma alegórica aqui, falando das dificuldades da vida, né? Cardos sejam flores e feridas purulentas, as chagas da alma, que é o egoísmo e o orgulho, convertam-se em condecorações de luz. Então, o que todos os espíritos superiores, prepostos do Cristo, que é um preposto maior de Deus, querem nos ensinar é justamente isso, que a gente tem que buscar o processo da autocura. E se a gente tem pessoas que precisam do nosso apoio, aí vem a caridade, que é a necessidade da gente contribuir. Então, se qualquer um familiar, amigo, conhecido esteja passando por distúrbios mentais, que a gente tenha compreensão, que é um estágio, que mais para frente, com o nosso apoio e com o esforço pessoal dele, né, ele vai conseguir superar essas dificuldades e a gente vai se encontrar muitas vezes lá na frente, né? Seja em que plano for, seja reencarnados ou desencarnados, a gente vai reencontrar com aquela pessoa melhor. Porque o próprio Cristo nos ensinou também. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então ele quis dizer com isso que, com o tempo, todos nós poderemos progredir intelectualmente, evoluir espiritualmente e reequilibrar-nos diante, né, dos desafios da vida. Então, assim, é um tema muito amplo. A gente poderia estar aqui falando. Para falar sobre esse tema, a gente poderia ter mais tempo, porque é muito amplo quando a gente vai falar, né, da recuperação, do tratamento. Aqui, Joana, por exemplo, em uma outra anotação que eu fiz, que não está aqui nos slides, ela fala recuperação temporária, através de uma boa condução de um terapeuta, dos medicamentos bem indicados, né, da momentânea mudança de atitude mental. Então, ali é uma recuperação temporária. Mas se nós quisermos avançar
né, dentro dessa consciência da realidade espiritual, para uma recuperação definitiva, olha o que Joana nos ensina a fazermos. Desejo sincero de sarar. Cultivo íntimo de bem-estar. Propósitos edificantes. Renovação dos hábitos mentais. E experimentar o amor. Observe como a gente poderia ficar aqui falando mais tempo sobre o tema, como ele é um tema tão interessante, mas, infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso tempo. A gente espera ter conseguido abordar, mesmo que de maneira tímida, né, toda a problemática das questões ligadas à mente do espírito imortal, mas foi uma oportunidade interessante, pelo menos, da gente abrir para vocês assim, ó, pessoal, vamos todos estudar. Vamos estudar porque a doutrina é muito ampla e ela traz uma luz sobre as doenças e as enfermidades de todos nós. Nós agradecemos a oportunidade.